Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero aqui com esse vídeo que vocês me ajudem a refletir sobre o que aconteceu na noite de ontem. Verdade que não muda o resultado catastrófico que nós tivemos. E antes que você aí, companheiro rubro-negro, entenda que seja uma hipérbole, seja um exagero verbal meu, não é. Foi uma catástrofe porque o Flamengo perdeu para um time que realmente é muito grande, mas que encontra-se numa conjuntura bastante desfavorável, tanto se é verdade que luta para não ser rebaixado. Então aquele resultado de ontem foi muito importante para o Grêmio e muito desimportante para nós, foi catastrófico, porque o que nós vimos é que o Atlético se adiantou ainda mais na tabela. E na data de hoje, mesmo que nós vencêssemos todos os jogos atrasados, nós não chegaríamos até o número de pontos que o Atlético tem. Eu quero deixar bem claro aqui para você, companheiro rubro-negro, se você não concorda comigo, é uma outra coisa, mas eu quero ser tricampeão brasileiro, eu faço questão de ser tricampeão brasileiro. É realmente um título inédito para o Flamengo, é uma sequência inédita e eu quero ser tricampeão brasileiro, quero me igualar realmente ao time do São Paulo, por exemplo, que na passada década alcançou essa marca importante. O Flamengo tem essa condição. E eu cheguei no Maracanã ontem para poder comentar pela Rádio Bangu, mas cônscio de que o Flamengo realmente tinha a obrigação de vencer a equipe do Grêmio. Mas me parece que o nosso treinador não pensa dessa maneira. E a entrevista dele me indignou muito. E quando eu fiz a live na noite de ontem, depois do jogo, essa live de 3 horas, que foi acabar 3 horas da manhã, eu comecei meia-noite, vim do jogo, correndo, fiz a live, acabou 3 horas da manhã, eu não tinha visto ainda as cenas de confraternização, de alegria, as cenas de compadrio do Renato Gaúcho com os seus ex-atletas. Quero inclusive aqui tecer para vocês a ilação, e acho que é certa, de que realmente para os jogadores do Grêmio não seria muito cômodo estar conversando com o técnico adversário vitorioso da partida. Portanto, se eles estavam ali rindo também, confraternizando, eu não tenho nenhuma dúvida, é porque foram bem-sucedidos no jogo de ontem. O jogo de ontem esse que foi catastrófico para nós e que começa e termina muito mal. Começa através de uma escalação que, no meu entendimento, é errada. Eu quero aqui dizer a vocês, humildemente, que realmente não tenho tanta propriedade quanto o Renato Gaúcho para entender de sistemas táticos, para poder entender sobre os jogadores que ele tem, inclusive até porque eu não tenho lá, ele sabe realmente muito mais de futebol do que eu, mas eu, como milhões de brasileiros, também me transformo em técnico quando quero proceder uma análise. E acho, aliás eu tenho certeza absoluta, que o Isla, por exemplo, não podia estar dentro de campo. Eu tenho certeza absoluta também que o René não devia estar dentro de campo, porque nós já conhecemos o René há muito tempo e sabemos muito bem o burocrata que ele é dentro do jogo. Acho que conheço também, simploriamente, o futebol para poder atestar aqui para vocês que o time do Grêmio ia entrar recuado, ia jogar por uma bola, e essa bola ele teve, e como é que teve? Teve em função, claro, da incipiência de marcação por parte do Isla, que deixou cruzar, e do René e o Léo Pereira lá do outro lado, claro, acompanhado também do Diego Alves, inamovível ali dentro do campo, dentro do gol, quase levantando os braços sem tentar defender, não que ele tenha uma parcela de culpa majoritária aí, mas quero pô-lo também no bojo, mas especialmente para poder falar desses dois laterais. O Isla, não que o Mateuzinho, quero aqui usar um termo que vocês usam sempre, pedir passagem. O Mateuzinho nunca vai pedir passagem. O Mateuzinho para mim não é um craque, mas que ele está bem melhor do que o Isla, isso não temos nenhuma dúvida. É óbvio que nós temos que nos remeter para dois aspectos. O primeiro, lá atrás, quando o Rafinha teve a oportunidade de voltar e o BAP não quis, alegando questões financeiras, isso acabou sensibilizando a torcida, que tem realmente aquele receio muito grande do Flamengo voltar àqueles
planos orçamentários deficitários que nós tínhamos, que quase nos levou para a segunda divisão. Todo mundo teme muito isso, então quando ele alega isso, a torcida sensibilizou e concordou, e não devia ter concordado porque não foi essa a questão. Não pode ter sido essa a questão. Então podia ter tido o Rafinha de volta, não trouxe o Rafinha, nós ficamos com esses 3 laterais, a situação só piora ali na lateral direita, só piora, não tem melhoria. E o Flamengo, claro, ainda através do Renato, escala o Isla, que vem fazendo partidas realmente terríveis. Inclusive até pôs a nossa equipe num plano de insegurança enorme quando foi expulso no primeiro jogo lá contra o Grêmio. Então, meus amigos, a escalação ali, ela, no meu entendimento, nas laterais já saiu errada. Tem aquela questão também do Andrés, que ontem novamente eu lá no Maracanã vi que talvez ele não possa jogar bem ali na segunda volância. Ele não está jogando bem na segunda volância. Acho que ele ficaria mais à vontade, um pouco mais adiantado. O Renato também, na entrevista que ele deu, ele disse que faz aquilo que o jogador quer, que não gosta de fazer adaptações. Então ele vai ficar insistindo ali no Andreas Pereira, sem dar combate, ofertar combate nenhum. É verdade que isso também ontem não apareceu tanto, porque o Grêmio nem saía. O Grêmio, depois que fez o primeiro gol, e até antes, não saía. Não saiu mais, se fechou ali. E realmente, quando o Flamengo tomou esse gol, eu não tinha nenhuma dúvida que ia ser muito difícil para o Flamengo empatar. Principalmente porque o Grêmio congestionou muito bem e nós não tínhamos pontas. Nós não tínhamos profundidade pelos corredores laterais. E ficamos durante um bom tempo da partida sem isso. O Renato ainda fez algumas tentativas depois, botou o Pedro ali, que na verdade se chocava o tempo inteiro com o Gabigol. Eu acho que não pode botar ali o Pedro e o Gabigol juntos, realmente não tem condição. O Flamengo ficou numericamente inferior no meio-campo, e esse meio-campo, inclusive, que já não criava muito. Então, o Flamengo sentiu a falta do De Arrascaeta. Isso não é culpa do Renato, mas acho que ele poderia ter apresentado uma formação com o Thiago Maia na segunda volância, já que o Diego está machucado, e o Andrés Pereira um pouco lá na frente apoiando o Gabigol. A bola nem chegava no Gabigol, a bola nem chegava ali no Michael. O Flamengo já deveria ter, do meu entendimento humilde aqui, deveria ter feito intervenções para mudar o panorama da partida, para poder ofertar outros meios de chegada até o gol. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, não tinha nem chuveirinho na área no final do jogo. O Flamengo sequer ameaçou o Grêmio no segundo tempo, mesmo com um placar desvantajoso, e o Renato Gaúcho, na entrevista, acha que tudo aquilo é normal. Me recordo da pergunta do Rafa Melo, falando sobre linhas altas de marcação. Ele negou isso, ele diz que sim, mas antes dele começar a responder, ele falou assim: gente, mas isso tudo só porque o Flamengo perdeu uma partida? Mas é óbvio que sim, é claro que sim, quem é que está ali para perder? Ora, eu acho que essa daí não seria uma declaração dada por um treinador a bom termo nunca, nunca. Não pode falar uma coisa dessas nunca, principalmente porque é a torcida que está assistindo ele falar. É a torcida que quer satisfações. Então, quando ele fala uma coisa dessas, obviamente, ele nos faz ainda mais irritados depois de uma derrota. Ou seja, a derrota tem um sabor ainda mais amargo. Foi exatamente isso que ele aconteceu. Mas ele, além de ter considerado normal, nessa pergunta com o Rafa Melo, ele diz assim: caramba, mas isso tudo por causa de uma derrota. E o Flamengo não está realmente marcando sob pressão lá no alto. Essa é uma estratégia dele. Ele disse que em algum outro momento as linhas podem ser vencidas. Não é o caso, porque ontem realmente isso não aconteceu. O Grêmio não estava atacando, o Grêmio não procurava atacar. Mas nessa mesma entrevista ele diz ali que botou o Bruno Henrique para dar ritmo de jogo, ele botou ali o Kennedy para dar ritmo a ele também, ou seja, claramente pensando talvez na partida de quarta-feira, o que ele estaria até certo desde que nós não estivéssemos jogando uma partida importante pelo Campeonato Brasileiro, a qual nós teríamos a obrigação de vencer para que o Atlético não se distanciasse ainda mais. Esse daí realmente foi o problema. E quando ele diz assim, meus amigos, isso tudo porque o Flamengo perdeu uma partida, eu acho que essa não é uma declaração que poderia, como eu falei, ter sido dada por treinador nenhum. Ainda mais ele, que ainda não ganhou nada no Flamengo.
Então entenda uma coisa, se fosse o Mister que já tivesse ganhado tudo, com muitos títulos, se ele já tivesse no Flamengo desde 2017 ganhando tudo e o Flamengo perdesse uma oportunidade, talvez ele até tivesse um pouco de moral para poder falar uma coisa dessa, mas o Renato ainda não ganhou nada. E o Renato perdeu ontem uma partida, meus amigos, que era importantíssima para que nós deslanchássemos, não deixássemos o Atlético deslanchar, para que nós nos aproximássemos. E isso também teria um efeito psicológico muito importante, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos adversários, esses que estão disputando o título conosco. Então, eu não quero abrir mão do Campeonato Brasileiro, eu não quero no final do ano que o treinador diga assim, mas eu ganhei um desses 3 títulos. Não, eu quero ganhar os 3 títulos. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar os 3 títulos. E o Renato não pode abrir mão de qualquer partida e ainda dizer isso numa entrevista, porque ele ainda não ganhou nada. Mesmo que tivesse ganho, não poderia dizer. Mas ele não pode dizer. Nenhum treinador pode dizer uma coisa dessas. Nenhum treinador pode mostrar conformismo com uma derrota. Ainda mais quando essa derrota, eu não tenho nenhuma dúvida disso, foi produzida pelos erros dele. Então eu quero deixar claro aqui, essa é uma análise que se circunscreve à partida de ontem. Eu não quero subtrair méritos do Renato em partidas anteriores, mas na de ontem ele foi mal. Então quando ele vai para a entrevista, ele precisa dizer, olha, não estive bem dentro de campo, acho que fiz algumas escolhas erradas, e nós vamos melhorar no jogo seguinte, pronto, e acabou. E não se resignar com a derrota e o pior de tudo, ainda querer que nós nos resignemos com a derrota. Então vocês já me conhecem, vocês sabem que eu elogio e critico, e ontem eu tenho realmente críticas muito importantes a fazer sobre o comportamento do Renato Gaúcho dentro do campo e depois quando ele sai do campo lá na sala de entrevista. E o pior de tudo, meus amigos, se você não concorda comigo, tudo bem, mas vê-lo ali rindo, confraternizando com quem acabava de vencer o time que ele comanda, realmente isso aqui não entra na minha cabeça. Esse é um desabafo aqui, pensem e comentem sobre isso. Agora, mais tarde, 10h30, vai ter uma live aqui no canal e nós vamos falar sobre isso. Eu não diria nem tão mais calmos assim, mas talvez mais lúcidos, a ponto de raciocinar. Você fala, você aí, meu amigo rubro-negro, você pode achar que o Renato tem razão, que não foi nada demais, mas eu não acho. Eu acho que esse conformismo transmitido, exteriorizado por ele, realmente não é bom para poder gerar confiança, simplesmente porque ele ainda não a tem, como eu falei. Ele ainda não ganhou nada no Flamengo. Portanto, Renato, você não ganhou nada ainda para poder ter moral para falar uma coisa assim. Até mais tarde, 10h30 aqui no canal, hoje, segunda-feira. Saudações rubro-negras.